Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós começamos mais uma semana, graças ao nosso Deus. Eu aqui, Bispo Edson, seu irmão em Cristo de todas as manhãs, para mais um Café com Deus. Que venhamos nesta manhã sermos tocados e abençoados pela Palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento espiritual, o nosso pão de cada dia. Hoje eu quero voltar com você lá no livro de Jó, para refletir um pouquinho mais a respeito de toda essa situação que é muito comum nos nossos dias. Jó, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz o seguinte: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Escute isso. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Sabe, queridos, Jó, como você já sabe, era um homem que de fato agradava o coração de Deus. A vida de Jó era íntegra, a vida de Jó agradava o coração do nosso Deus. No seu dia a dia, na sua conduta, em todos os aspectos, ele era um homem que conseguia agradar aquilo que era a vontade de Deus para a vida do homem. Jó era um homem tão íntegro, tão reto, que mesmo sem saber se os seus filhos haviam pecado ou não, ele diariamente oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos. Tamanho era a devoção daquele homem para com Deus e para com sua família. Então o seu proceder era marcado pela sua integridade, pelo seu temor a Deus. O seu coração era um coração reto diante de Deus. Mas isso não o eximiu, não o livrou, não o imunizou contra a dor e o sofrimento. Assim como eu e você. Jó também passou por situações extremamente dolorosas. Assim como, quem sabe, você esteja passando por uma situação de dor, Jó também passou por situações de extrema dor. Porque a vida é assim. Na vida nós vamos ter aflições, nós vamos enfrentar dificuldades. Independente de você ser um cristão ou não. Independente da sua religião, independente da placa da igreja que você congrega. Não importa, isso não importa. No mundo nós teremos aflições. A única garantia é que nós, em meio às aflições, teremos Deus para estar conosco, nos guardando, nos abençoando, nos protegendo, nos dando forças para que a gente possa enfrentar esta dor, esta angústia, este problema e sairmos vitoriosos. Então esta é a grande diferença. Jó, lá no capítulo 4, no verso 7, ele fala algo muito forte, que é impressionante, que impacta o coração daqueles que meditam na palavra de Deus. Jó diz assim: o ser humano nasce para enfrentar aflições. Escute isso. O ser humano nasce para enfrentar aflições. Tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Então, Jó disse que as aflições e as provações é algo tão certo nas nossas vidas como as faíscas que saem de uma fogueira e que voam para o alto. Então, nós devemos nos preparar, nós deveríamos estar preparados para esse enfrentamento. Nós deveríamos estar preparados para o momento de luta, nós deveríamos estar preparados para o momento da batalha, nós deveríamos estar preparados para quando as crises viessem. Mas porque se está falando que todo ser humano nasce e vai enfrentar, que ninguém está livre de enfrentar dificuldade, então eu deveria estar preparado para enfrentar esse momento. No entanto, é muito curioso que às vezes parece que nós nos esquecemos disso. O curioso é que muitas vezes nós vivemos como se não soubéssemos disso. Como se esta não fosse uma realidade na nossa vida. Nós parece que nos esquecemos disso e entramos em crise, em desespero. Alguns abandonam a fé, outros abandonam a família, abandonam o empreendimento, abandonam a profissão, porque encontrou uma luta, porque enfrentou uma dificuldade, porque passou por um momento de trauma. E quer ver então quando se trata de um líder nosso, de alguém que nos lidera, ou de um pastor,
Quem sabe quando é o teu líder que enfrenta uma dor, uma dificuldade, parece que aí a coisa é pior ainda. Porque as pessoas acham que por nós sermos líderes cristãos, eu ser um bispo, ou outro ser um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo, nós não vamos enfrentar lutas. Parece que nós somos semideuses, nós somos super-heróis. Então, sobrecarregam-nos de expectativas surreais que não existem, que não são verdadeiras. E quando elas olham para nós, elas esperam que isso nunca aconteça conosco. E a verdade é que o seu pastor vai adoecer, a sua pastora vai ter problemas emocionais, líderes vão ter depressão. Eu já lidei com muitos pastores com depressão. Eu já trabalhei com muitos pastores em crise. Eu já tive meus momentos de crise. Não pense você que quando eu enfrentei a morte dos meus pais, por exemplo, da minha mãe, do meu pai, foi tudo numa boa. Não, eu sou um bispo, então aquilo bateu em mim, amém, glória a Deus. Não, irmãos, isso nos faz sofrer. Não pense você que eu não tive crise no trabalho, já enfrentei inúmeras. Crise no ministério. Você acha que eu nunca tive crise no ministério? De duvidar do meu chamado, de duvidar se Deus de fato me chamou ou não? Você acha que eu nunca pensei em desistir, largar mão de tudo, abandonar tudo? Você acha que isso nunca vai passar pela cabeça do teu líder? Ou você, líder, talvez está aí se condenando porque enfrentou esse momento de dor, enfrentou esse momento de crise e se acha incapaz porque você teve um momento de fraqueza, de fragilidade, de humanidade? Então entendam, homens e mulheres de Deus, íntegros, corretos, que temem a Deus, também sofrem, também experimentam depressão, também adoecem, também têm conflitos, vivem dias de incerteza, têm seus questionamentos, também falham. E nós precisamos ser mais solidários uns com os outros e mais fundamentados na palavra de Deus. Precisamos ser mais compreensivos, sensíveis e mais praticantes da palavra de Deus. Porque é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos fazer permanecer de pé, é isso que vai nos levar até o final da corrida. Paulo fala, olha, não vos embaraceis com os negócios desta terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Então, precisamos entender que as lutas vão vir. Nós vemos isso o tempo todo na Bíblia. A Bíblia está cheia de história de pessoas que sofreram, que tiveram percas terríveis, que erraram, pessoas que fracassaram. Mas a Bíblia também está cheia de história de pessoas que amaram, que cuidaram, que acolheram, que não julgaram, que oraram, que estenderam a mão, que se deram bem, que se tornaram heróis da fé, que venceram situações impossíveis, porque decidiram ter fé e obediência. Fé e obediência. Isso muda toda a história. Quando nós temos fé e nós obedecemos radicalmente a palavra de Deus, sem questionar. Que possamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus Cristo e amarmos como Ele amou. Que possamos cuidar uns dos outros, sem ficar julgando uns aos outros. Que possamos ser cuidados, curados, e sermos cuidadores e curadores, que sejamos promotores da paz. A vida já é difícil o suficiente para que nós fiquemos ainda tornando-a mais difícil, mais complicada. Que possamos ter um olhar mais honesto para nós mesmos e para os outros. Sabe, queridos, lembrando que nós somos gente, mas que Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos ama, é o nosso ajudador e que Ele tem cuidado muito bem de nós. Pai, que esta palavra encontre corações abertos nesta manhã, que a Tua palavra, ó Deus, toque estes corações, que esta palavra traga cura, que esta palavra traga renovo, que esta palavra venha libertar, venha transformar, venha levantar os caídos, animar os desanimados, fortalecer os fracos. Deus, dar direção para aqueles que estão perdidos.
Pai, que esta palavra possa ser usada pelo Teu Espírito Santo para transformar a realidade da vida dos Teus filhos. Assim eu oro, Pai, por cada um deles, pedindo a Deus que o Senhor os abençoe, onde quer que eles se encontrem neste momento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê graça a cada um deles e os renove poderosamente nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente.